Fala, Vacilover, firmeza total? Que é Marcelo Orozco, é o maior prazer estar falando com vocês mais uma vez. E, cara, bora solucionar problema na transformação do plástico? É isso aí. Está começando agora mais um bate-papo com o Orozco e hoje eu vou ter o prazer imenso de conversar com Alessandro Perino. Ale, prazer conversar com você, obrigado por ter aceito o convite. Nós ficamos muito, assim, satisfeitos e felizes de saber que iríamos falar com você. Mas conta aí, como é que você começou no plástico, rapaz? Ô Marcelo, tudo bem? Prazer, muito obrigado Não. pela oportunidade, agradeço mesmo. E até interessante, nós que somos do plástico, aí do meio do plástico, esse ano aqui de 2022 eu completo 30 anos de plástico, desde o meu início, né, até o dia de hoje. Então, veio coroar de uma forma bastante agradável, aí, uma surpresa muito boa, poder participar desse bate-papo com você. A minha entrada no ramo do plástico, ela é curiosa. Foi um pouquinho antes do Senai Maria-Mato. Eu sou um aluno do Senai Maria-Mato. Que Foi um legal. pouquinho antes. Eu fazia um curso, alguns cursos, né, de desenho. Eu era desenhista copista, né, Sim. numa pequena empresa. E lá no fundo daquela empresa tinha uma injetorinha, uma única máquina, que eu não fazia ideia do que era. Eu era um desenhista copista. Eu estudei na escola em São Caetano, chamada 28 de Julho. Era uma escola de desenho técnico. Eu sou da época do tecnígrafo, né? Nanquim, Exato, nanquim tudo. régua T, Olha, nanquim e tudo mais. E lá eu comecei a fazer desenho mecânicos, projeto de ferramenta de corte, dobra e repuxo. E um dos professores me incentivou a continuar a fazer os cursos da escola e faltava o projeto de moldes plásticos. Mas quando eu olhava o desenho de um molde plástico, naquela ocasião, eu só via linha tracejada. E eu falava, que raio de desenho é esse, que só tem linha tracejadas, né? pra cá, pra cá. É refrigeração. Depois a gente entende que é refrigeração, macho, fêmea, enfim, cavidade e tudo mais. E eu fiz o curso, né? Comecei a gostar do que era o molde plástico, me interessar por isso. E o meu professor, ele me recomendou, por que você não faz um curso de técnico em plástico? Porque eu desenhava, modéstia à parte, eu desenhava bem, e eu gostava do que eu fazia, né? Até porque eu trabalhava com aquilo. E aí, ele me passou todas as diretrizes ali, de onde... Eu não sabia nem onde ficava o Senai, apesar de ser do ABC. E aí eu fui junto com o meu pai até o Senai para entender, fazer a inscrição, né? Prestei lá o vestibulinho, passei, e aí eu comecei a fazer o curso no Maria-Mato. Olha, nessa época você prestou o assim que eu vestibulinho, entrei. cara? Olha, nessa época Prestei. que você prestou o vestibulinho, o Senai, ele tinha uma... só para você, né, se situar de quão difícil era entrar lá. Ele tinha uma relação candidato-vaga que se igualava à USP. Mais de Exato. 27 candidatos por vaga. Exato. Eu me lembro direitinho que quando eu prestei, né, o vestibulinho, a própria mocinha da secretaria, ela falou assim, olha, está na média de 18 para uma vaga. É isso E aí. nós tínhamos uma dificuldade maior porque nós não estávamos indo recomendados por empresa. A vaga, o Isso. número de vaga era menor ainda, né? E aí, eu digo que hoje, né, eu digo, graças a Deus eu passei, porque realmente foi onde eu me encontrei, haja vista que eu estou há 30 anos no segmento, né? Aliás, parabéns aí pelos 30 anos, né, Obrigado. cara? Que é uma coisa maravilhosa. É engraçado, né? Eu, quando entrei no plástico, eu não queria plástico, né? Eu entrei molecote, não trabalhava também, não. E queria fazer química, porque eu tenho um padrinho, né, cara, que ele é Tá? químico e eu acho que o primeiro que se formou na família inteira de Sim. 55 sobrinhos, né? Então, ele ficou meio como referência. Só que, na minha época, não tinha nenhum curso de química grátis. E aí eu pensei um vestibulinho no Senai, meio contra gosto. No primeiro dia, cortaram o meu cabelo, pintaram a minha cara, me fizeram trocar a bolsa. Mas quando eu injetei o primeiro pente, caramba, como que essas bolinhas virou Linhas esse vira, pente né? aqui? Exatamente. Aqui mesmo. 30 anos, parabéns, viu? E aí, de lá para cá, como foi a carreira? Olha, a minha carreira eu divido ela em dois momentos, né? Nesses 30 anos, os meus primeiros 10 anos, eles foram sempre como técnico em plástico, trabalhando nas engenharias de processo
das empresas, né? Eu me formei técnico plástico e eu acabei saindo do ABC. Eu vim embora para o interior de São Paulo, né? Nós éramos muito solicitados, né? Não havia técnico plástico. O Mário Amato era a referência. Nós tínhamos ali a Escola Tupi, lá em Joinville, né? Mas o Mário Amato, aqui na nossa região, era que demandava muito a necessidade de mão de obra por parte das empresas. E eu fui trabalhar em Rio Claro, né? Foi minha primeira grande oportunidade. E nesses primeiros 10 anos, 8 anos, eu trabalhei nos 2 grandes players de transformação de PVC. Né? Trabalhei na Tubos e Conexões Tigre, em Rio Claro, e também, posteriormente, na Fortilite, que hoje é a Amanco. Então, nessas 2 oportunidades, eu tive a sorte de trabalhar com gestores do segmento, né? Parceiros, pares ali, né? Outros técnicos também formados, e a gente desenvolveu a carreira sempre focado naquilo que a gente acabou aprendendo lá no Senai, né? Nós saímos com uma diretriz do Senai de vocês têm que fazer a empresa ganhar dinheiro, vocês têm que otimizar processos, vocês têm que utilizar os melhores recursos dos moldes, das máquinas e dos periféricos, né? E para mim, eu digo que eu acho que todo mundo deveria passar por isso, trabalhar com resinas que te desafiam, né? Eu acho que esse foi um grande X aí positivo na minha carreira como técnico, porque o PVC é um material bastante complicado de se trabalhar com ele. Você tem que ter uma resposta muito grande quando você enfrenta um problema. Ele não aguenta desaforo, né? E qualquer vacilada que você der ali no processo, você pode degradar todo o material e você tem que desmontar um canhão, uma rosca, carbonizar um molde. E imagina uma empresa com mais de 120 injetoras e você tendo que dar conta daquilo junto com um parceiro e com todos os operadores e tudo mais. Então, eu fico imaginando um parque industrial com tanto PVC, como era quando uma lâmpada piscava, né, cara? Piscou a lâmpada, ela acaba energia, meu Deus! Meu Deus do céu, né? É verdade, o acabar a energia era uma coisa tenebrosa para nós ali, né? Mas é um material que te desafia, assim como tantos outros, né? Que depois eu vim a conhecer. Mas o PVC ele te desafia muito e faz com que você resolva os problemas de uma forma rápida. E os meus 8 primeiros anos de experiência como técnico em plástico foram nessas 2 empresas, né? E onde eu acabei me formando tecnicamente, aprendendo, né? As empresas foram uma extensão da escola, né? Mano, foi muito positivo, tecnicamente falando, por conta do recurso que era oferecido, né? Máquinas de marcas excelentes, como Engel, Sandretto na época, enfim. Máquinas de alto desempenho, né? Exato. Melhor que tinha no mercado. Isso. Então, assim, esses primeiros anos, eles foram muito voltados para tryouts, testes de matérias-primas, testes de compostos, testes de moldes novos, né? Os tryouts de moldes, e também aquisição de máquina, né? Nós íamos até São Bernardo, onde a Sandretto tinha as suas instalações, para fazer os tryouts das máquinas e levar para Rio Claro, né? Então, foi bastante positivo. E o startup da Fortilite, hoje a Amanco, quando eu cheguei lá, não havia nenhuma máquina no parque. E foram compradas 105 máquinas Engel de uma única vez, né? Foi uma das maiores vendas da Engel na ocasião, né? E você startar 105 máquinas do zero, junto com a equipe técnica da Engel, 490 moldes de PVC, com o desafio de lançar a marca no mercado por conta de todo o investimento feito. Então, eu como técnico tive 2 grandes oportunidades de me desenvolver profissionalmente, tecnicamente falando, e que me deu uma boa bagagem para continuar minha carreira, né? Olha, iniciar um setor produtivo assim é sem igual para o desenvolvimento profissional. Eu tive a oportunidade também de começar um setor produtivo e foi no sopro, né? A Adriane até não gosta muito desse processo de transformação, diz ela que é um monstro, mas e é uma coisa interessante. Eu participei dessa vontade desse setor, acompanhei o start da máquina, das máquinas,
ampliamos depois a produção, né? Eu não tinha muita noção de que aquilo ia me fazer tão bem na vida. Foi bem no começo da carreira. Foi meu primeiro Exato. emprego mesmo, como técnico efetivo, né? A primeira coisa, Exato. eu descobri que o que o Senai me ensinou foi extremamente útil e era muito mais do que todo mundo sabia na empresa. Eu sabia mais do que os engenheiros, eu sabia mais do que o Exato. supervisor, do que os chefes, do que os eletricistas, eu sabia mais do que todo mundo. E eu não tinha essa noção. E depois, no meu próximo emprego, eu fui trabalhar na Soplast, que é uma coisa de tanque de gasolina, né? Eu descobri que aquele processo de implantação me fez subir os 3, 4 negócios de uma vez só. De repente, eu já estava mais técnico, já era supervisor. Os caras já me viram de ver com o Marcelo. Lá o Marcelo não chegou. Marcelo, o que você acha? Eu falei, nossa, tô assim, né? Eu era molecote. Exato. Nós éramos, assim, diferenciados no passado, porque era uma mão de obra muito peculiar, né? Apenas o Senai Maramato formava e a gente era até disputado, né, na ocasião, porque o plástico começava a tomar uma grande proporção e não havia técnicos formados o suficiente para a quantidade de oportunidades que existiam, né? E tanto o Senai quanto essas oportunidades, como eu tive, como você teve, tecnicamente nos amadureceram rápido, né? Então, nós conseguíamos tomar decisões frente aos problemas, tecnicamente falando. A gente resolvia, né? Resolvia. Rápido. Exatamente. É isso mesmo. E aí, daí, para a área de gestão, como é que foi? Você já está preparado tecnicamente e emocionalmente? Exatamente. A minha transição, ela não foi fácil, porque foi numa mesma empresa, eu estava como técnico em plástico e fui promovido a ser um supervisor de plásticos, de injeção plástica, né? Sim. Então, foi difícil para mim e foi difícil para o pessoal que trabalhava comigo, porque nós tínhamos uma relação muito mais direta, vamos dizer assim, no sentido de o técnico e os operadores, o técnico e os preparadores, o técnico e os, né? E a partir de um momento eu passei a ser chefe deles. Então era difícil eles me verem como chefe e até mesmo para mim ser chefe deles, né? Então foi uma transição bastante delicada, mas assim, eu digo que o fato de tecnicamente nós estarmos muito bem amparados nos dava a condição de poder discutir de igual, né, para os funcionários, e isso traz também aquela bagagem de... E aí vai muito do pessoal mesmo, vai muito do seu pessoal, da sua formação, né, da sua base, exatamente. Muitas pessoas querem estar à frente de um chão de fábrica, mas você precisa, de fato, passar a desenvolver algumas situações para lidar com pessoas. Né? Não é fácil lidar com pessoas. É muito mais fácil você lidar com uma máquina e com um molde, porque o que você pedir para fazer, depende só de você, vai sair. E quando você tem um time, você tem que ter uma habilidade muito grande de saber passar, transmitir o que é necessário para que eles comprem a tua ideia e façam aquilo que tem que ser feito. Né? Então, o corpo a corpo, o saber fazer aquilo que você está pedindo a eles, ajuda muito. Né? Então, foi uma transição um pouquinho difícil, mas, assim, eu sou um autodidata. No caso, por conta dessa mudança, ela foi inesperada, foi de um dia para o outro. Né? Me foi feito o convite e de uma semana para outra eu já estava deixando de ser técnico daquele time para passar a ser o supervisor daquele time. Isso é muito legal. E daí, porque... Sim. Tem um lance, né, que a experiência não tem preço, né, dizem por aí. Mas quando você é técnico no chão de fábrica, as pessoas te respeitam pelo seu conhecimento, né? Exatamente. E mesmo que depois eles ficam, porque alguns ficam, vamos falar a verdade, alguns ficam melindrados, né? Mas esse rapaz aí se formou porque do dia ele, não eu. E aí você tirou de letra. Depois que a poeira baixou... Isso, daí você começa, como eu te falei, o autodidata ali, você começa a se cobrar e a cobrar as pessoas de uma forma diferente. Você tem que ter aquela virada de chave rápido, porque você tem que dar um retorno rápido para aquela oportunidade que foi te dada. Sim, né? Sim. Então,
eu sempre fui uma pessoa, e a partir de então, e até hoje, esses últimos 20 anos, né, eu sempre fui uma pessoa muito de chão de fábrica. Eu gosto muito de estar no chão de fábrica, né? Não tem como, né, Marcelo? Aquele barulho das injetoras, ele é cativante, né? Então, você precisa estar ali no meio para poder fazer com que as coisas aconteçam. E o fato das pessoas te verem engajado, comprometido em fazer a coisa acontecer, e apoiando, e auxiliando, e ajudando a resolver os problemas, vai fazendo com que você consiga não sair do chão de fábrica, mas consegue vir mais para o lado de fora, enxergar de fora, porque não adianta você ficar, depois que você começa a fazer a gestão, não adianta você ficar muito no meio ali do turbilhão. Você tem que sair, olhar de fora, e aí você começa a enxergar como gestor, né? E você está sempre ali pronto para ajudar tecnicamente. Então, assim... No Toyotino chamamos isso de Gemba, né? É o Gemba, isso. Né? Então, você estar ali diante ao problema, junto com o seu time, a solução vem mais rápido, né? Porque é muito fácil você falar assim, ó, vai lá e resolve isso para mim, eu estou aqui na minha sala, no meu computador. Ok, você tem as suas atividades burocráticas, administrativas, mas estar junto do problema faz com que o time reconheça em você uma ponte, e não um muro, né? É um cara que vai ajudar, vai facilitar, né? Vai fazer com que a resolução venha mais rápido e mais fácil ali para poder atingir aquilo que você quer. Então, você se você leva... Em que área agora? Eu atuo na área de injeção plástica. Né? Hoje eu trabalho numa empresa de componentes eletroeletrônicos para linhas branca e linha automotiva. Legal. Então, eu comecei recentemente numa empresa nova também, né? Estou mudando de professor para gestor. Fui gestor numa época na Bombril, voltei para o Senai, vou sair de novo do Senai, estou numa área de gestão. E tenho agora esses trejeitos aí de conversar com o povo, estou sempre lá na fábrica e tal. E uma coisa que me chama a atenção, você fala, nossa, você, professor Marcelo, está sempre aqui com a gente, né? Eu falei, cara, o problema está aqui. Eu vou gerenciar, gerir esse problema lá da sala. Sim. Mas se eu não estiver aqui para ver como, por quê, quando, quanto ele acontece, eu não vou saber. Eu tenho que estar aqui. Exatamente. E isso conquista os caras, né? Conquista, o time vem com você, porque eles sabem que podem contar com você. Né? E eu procuro sempre, todas as oportunidades que eu tive, aquele conceito lá do Senai como técnico de fazer a empresa ganhar dinheiro, eu carrego até hoje como um gestor, no sentido de passar isso para eles, né? É saber administrar o seu recurso. Você ser dono da sua máquina, você ser dono do seu processo, até porque é o seu nome que está ali, né? É você quem vai responder por tudo o que aconteceu naquele seu período de trabalho. Então, transferir para eles uma responsabilidade de ser dono daquele processo, né? É zelar pela máquina, zelar pelo equipamento, zelar pela produção, né? Entender que o seu cliente ali na frente depende do seu trabalho, depende daquilo que você está fazendo para que o negócio dele evolua e automaticamente você também cresça, né? Que a sua empresa também se permaneça no mercado cada vez mais competitiva. Né? Entendi. Então isso aí é uma diretriz que você põe para a sua equipe, né? Quando isso, você a minha diretriz é fazer a empresa ganhar dinheiro. Quer dizer, a gente sabe que existem os problemas, né? Mas é mergulhar no problema. Eu falo muito do dormir com o problema, né? Mas veja, não é perder o sono, não. É dormir mesmo. Você tem que descansar, você tem que dormir, mas você vivenciar o problema para tentar resolver. Com a área técnica, com a área operacional, os seus pares, né? Eu digo que a gestão de processos, a gestão de pessoas e a gestão de pares, né? A ferramentaria, a manutenção, a engenharia de processo, a engenharia de produto, nós precisamos estar sempre muito ligados com o único intuito, fazer com que aquilo seja feito da melhor maneira, utilizando os recursos da melhor maneira, gerando as menores perdas, né? Trazendo maior produtividade, maior lucratividade para aquilo que você está produzindo, para aquilo que você está fazendo. É uma maneira de você... não é uma questão de garantia de emprego, é uma maneira de garantia de negócio. De sobrevivência do negócio. Sobrevivência do negócio. Né? O negócio precisa prosperar para que você prospere junto com a empresa. Né? Eu digo sempre para o pessoal o seguinte, qual é a melhor empresa para se trabalhar? A que você trabalha.
Exato. A melhor empresa para se trabalhar é a que você está trabalhando, né? É ali, é vestir a camisa de fato e fazer as coisas acontecer. Esse é o senso de dono mesmo, né? Eu tô lendo um livro aí, né, rapaz, que a gente não para de aprender, e eu tô lendo um livro de um menino chamado, ele vai adorar ouvir isso aí, Vicente Falcone. Ele fala assim que ter o senso de dono é fazer o melhor que você pode, ser o melhor que você pode naquilo que você faz. O melhor do mundo. Você tem que ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Para que realmente você ofereça para a sociedade, a sua empresa ofereça para a sociedade o melhor que ela tem. E isso vai garantir a sobrevivência da empresa e a sua estadia, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. É prosperar junto com o negócio, né? Cara, eu trabalhei poucas vezes com injeção plástica. Eu trabalhei na Siemens com injeção plástica, depois eu trabalhei uma empresa em Guarulhos, o Gliese, né? As empresas tinham os setores, né? E como técnico de processo, eu acabava andando por todos eles, mas a minha experiência acabou sendo muito mais para extrusão, né? Filme, tubo, né? Você falou do PVC, eu amo PVC, amo PVC. Amo formular PVC, amo testar, cara, eu acho maravilhoso o PVC. PVC, assim, é uma escola inteira de plástico sozinho, né? Exatamente. Mas você pode exemplificar que ganhos, né, que pode trazer quando você usa esses seus, essa diretriz com a sua equipe de injeção, né? Que ganhos que isso traz? Eu acho que o maior ganho é trazer para você mesmo a melhor condição de trabalho, né? O senso de dono, né? Você ter aquilo como seu, de fato, faz com que você cuide melhor do seu recurso, do recurso que te foi dado para trabalhar, né? Então, facilita o seu dia, né? Então, você preservar o ambiente que você está trabalhando, com limpeza, com organização, ambiente, em primeiro lugar, um ambiente seguro, né? Você respeitar as normas de segurança da máquina, do molde, do setor, olhar sempre para o amigo do lado para ver se ele está também com a mesma diretriz. Os ganhos, eles vêm de uma forma dia a dia, né? Mês a mês, ano a ano, porque você vai melhorando, né? Uma evolução, uma melhoria contínua do ambiente de trabalho, né? Você sai daquele cenário onde eu já cheguei a pegar empresas, a iniciar um trabalho em empresa onde o scrap era altíssimo, a desorganização, a fábrica não tinha, eu digo assim, o chão de fábrica não tinha nem demarcação de corredor, de posicionamento de equipamentos, periféricos e tudo mais. Quando você começa a demarcar uma fábrica, quando você começa a mostrar o caminho, né, visualmente aquilo te traz um bem, né? O ambiente fica mais clean, organizado, isso traz uma condição melhor. Porque a sujeira, a bagunça, a desorganização, ela estressa, ela cansa, né? E aí o teu dia fica chato, ele já fica pesado, né? Então, quando você trabalha com aquilo que realmente vai te agregar, né? Quer dizer, uma máquina limpa, organizada, demarcada, uma bancada com aquilo que realmente você vai utilizar, né? Que vai agregar naquilo que você está fazendo. Isso tudo traz benefícios que a gente às vezes não mede, né? Às vezes a gente não olha muito isso, né? E na verdade isso faz uma diferença muito grande no dia a dia de trabalho. Um amigo meu, eu chamo ele de Gordão. Ele diria que você ter um ambiente em que você se sente bem faz você trabalhar melhor. E esse trabalho é um trabalho que traz um resultado tangível, que é as melhorias da produtividade, da qualidade e tal, mas um resultado intangível, né, que não dá para você medir, que é a satisfação, né? O cara chegar, você vê o cara chegando na bancada dele, pouco antes do horário dele entrar, e aí ele já conversa com o outro lá, ele mesmo, sem querer, já vai dar uma ajeitada diferente do que o outro trabalha naquela pessoa que está, sem sair tudo do padrão. Pode um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, se sente confortável, mexe na luz e tal, e pau na máquina. E eu acho isso demais, né? Tem um momento certo de começar a fazer? Olha, na verdade, você tem que
entender o cenário que você está trabalhando, né? E toda mudança é traumática, né? Às vezes você chega num ambiente e ele funciona daquela forma. Você pode entender que ele pode ser melhor, né? O melhor momento é você formar esse momento, é você começar aos poucos, mostrando para o seu time aquilo que pode funcionar melhor, né? E não chegar assim, isso aqui não funciona. Funciona, está trabalhando, está ali. Estava assim até ontem, né? Então, assim, mas o melhor momento você faz, né? O melhor momento é você quem faz. Você tem que conseguir, de novo, vender esta ideia para o seu time aos poucos, ir mostrando a eles o que aquilo vai trazer de benefício, né? E as pessoas vão comprando a sua ideia. Então, tecnicamente, de uma maneira também de gestão, você vai dando exemplos, inclusive, de resultados. Eu acho que os cases são bastante interessantes, né? Em todo lugar que você trabalhou, que você passou, você teve a oportunidade de fazer algo que deu certo, tentou fazer alguma coisa que não deu certo, né? Você pode até tentar fazer de novo de uma maneira melhor, né? Ou não fazer, você sabe que aquilo não dá certo. Então, você vai se construindo profissionalmente e a hora que você chega naquele momento, naquele cenário, você já começa a colocar a sua cara. Isso é muito importante, né? Respeitando a organização, né? Porque existem normas, existem regras, né? Mas você colocando, né, o teu estilo de trabalho ali, né? E aos pouquinhos, fazendo com que as pessoas comecem também a comprar essa ideia e entender que aquilo vai trazer benefício. E o mais importante, né, é fazer com que as pessoas participem das decisões, né? Por exemplo, eu gostaria de colocar essa bancada aqui. Talvez o teu gosto, a tua vontade para o dia a dia do operador, para o dia a dia do trocador, do preparador, do pessoal, do seu time, não é o melhor. Mas perguntar para ele o que poderia ficar melhor naquilo que ele está fazendo, rapidamente você consegue fazer o momento, porque ele começa a se sentir importante na decisão de mudar um layout, de fazer um melhor arranjo no chão de fábrica, para que traga melhoria para a empresa e para ele também. Então, o momento você faz, né? Eu acho que o melhor momento para implantar é a partir do momento em que você conseguiu mostrar para as pessoas e interagir as pessoas junto na decisão. O momento vai sair, vai acontecer. Tem um estudo que eu li em algum lugar, um dia, em que o cara ele resolve fazer uma espécie de pesquisa com algumas pessoas da fábrica, né? E percebeu que só o fato de ele trazer essas pessoas para a pesquisa, para esse trabalho, fez com que o desempenho deles melhorasse, né? Exatamente. Mesmo ele não aceitando algumas das ideias, algumas ele aceitou, outras claro. não aceitou, mas mesmo ele se pôr a ouvir as pessoas começaram a trabalhar melhor, de cara. E ajudaram a mapear, né? Que está dizendo aqui, né? As pessoas demoram para mapear. E essa demora, acho que tem a ver com demorar em entender como as pessoas funcionam, né? Exatamente. As pessoas precisam te conhecer, você precisa conhecer as pessoas, todos entenderem como o ambiente funciona e de que maneira ele pode funcionar melhor, né? Para trazer ganhos, tanto para a empresa como para você mesmo no seu dia a dia. Tornar o ambiente agradável, tornar o ambiente desafiador e agradável para que você faça o mais, né, com menos ou com o mesmo, né? Fazer melhor, através fazer mais. de pequenos ajustes. Né? Eles me perguntam, e aí, Marcelão, o que você vai fazer aqui, né? Porque a empresa que eu estou trabalhando é gigantesca. Eu achava que a Bombril era grande. É gigante onde eu trabalho. É gigante. 1.500 funcionários. Quando eu entrei, um mês e meio atrás, tinha 1.380. Agora já tem 1.510. E vai aumentando mais um turno em alguns setores. É gigante. Legal. E aí, Marcelão, o que você vai fazer aqui? A minha resposta é na lata, né? Eu vim fazer duas coisas especificamente aqui. A primeira coisa mais importante que vai se mudar o nosso trampo é fazer a empresa ganhar dinheiro. Eu vou fazer o dono que me contratou ganhar mais dinheiro do que ele ganha hoje. E aí, mostrar para ele que se eu conseguir melhorar a vida de vocês, essa brincadeira do ganha-ganha vai só subir. Vai longe.
Mas solo é longe. Aí foi quando o menino falou assim, pô, Marcelão, então você está no lugar certo, porque você vem na fábrica conversar com a gente, né? As suas ideias nascem aqui. Eu falei, exatamente isso. E é isso aí, então, que é o que quer dizer a mudança, é o mindset. É isso? Mindset, exatamente. Você sabe que eu tenho um preconceito com o inglês, eu não sei porque eu tenho essa notícia. Eu acho que é uma palhaçada na minha cabeça. Mas toda vez que eu vejo um termo em inglês, eu quero saber o que significa, de onde que veio, por que que veio. O que é mindset? Isso, exatamente. É uma forma de você entender o ambiente que você está pisando, né? Inserido. Existe uma cultura ali, existe uma filosofia de trabalho ali, né? E você precisa respeitar aquilo, porém, propor melhoria, né? Fazer com que as pessoas consigam enxergar aquilo que elas fazem costumamente, né, todo dia, de uma maneira melhor, mais fácil, né? Fazer com que as pessoas pensem diferente, né? Mudar o estilo de pensar e de ver aquilo que ela vê todo dia, né? E você trazendo bagagem, experiências, né? É uma forma de você poder compartilhar isso com elas e implantar e fazer com que elas venham junto com você para que as coisas fluam melhor, principalmente para o operador de máquina, o pessoal que está no chão de fábrica, você proporcionar esse ambiente, né, mudando algumas diretrizes ali do dia a dia, né, formas de se trabalhar, para que a gente consiga fazer mais e melhor. Fazer com que ele entenda que ele faz parte da solução. Ele não, ele está em um problema, mas o que ele faz parte é a solução. E fazer que ele não só entenda, que ele sinta isso, né? Então é isso, né? Você sabe que tem uma passagem interessante. Manda. Tem uma passagem interessante. Eu tive alguns, eu absorvi muito alguns conselhos, né, no Senai. E um deles foi assim: vocês estão se formando técnicos em plásticos, vocês vão ter responsabilidades grandes de resolver problemas e fazer a diferença, mas tenham a absoluta certeza, esse caminho vai ficar muito mais fácil se você encostar ali no operador da máquina, né? Ele vai te dar, ele talvez não fale tecnicamente, talvez ele não fale em termos técnicos, mas ele vai te dar dicas e que você, como técnico, vai saber transformar aquilo na solução do problema. Porque, rapaz, o cara tá ali 8 horas em contato com a máquina. Ele sabe tudo o que está acontecendo com a máquina, né? É nele que você tem que encostar, né? E eu tive várias oportunidades, como técnico, de resolver certos problemas interagindo com o operador da máquina, né? Ele me ajudava muito no sentido de entender o que estava acontecendo e para eu conseguir chegar mais rápido na solução. E eu lembro que ferramenteiros e manutentores sempre me elogiavam bastante, porque eu, como técnico em plástico, muitas vezes eu não sabia exatamente o que poderia estar acontecendo na máquina ali de uma maneira eletrônica, né, mecânica, hidráulica, mas eu falava também na mesma linguagem simples, não técnica, mas assim, ó, a máquina estava fazendo barulho X e agora está fazendo barulho Y. E, ó, é bem por aqui. O cara já ia resolver o problema rápido. Quer dizer, da mesma forma que o operador me ajudava, nós ajudávamos os técnicos de manutenção a resolver alguns problemas. Então, escutar a máquina, né? Eu tive um amigo, tenho um amigo que ele falava assim para mim: você já conversou com a máquina hoje? Né? Quando você está fazendo aquele tryout, o problema você não consegue resolver, você já conversou com a máquina hoje? E o conversar com a máquina é ouvir, né? É entender, é olhar o molde de um prisma diferente, né? A gente sempre olha o molde de frente, dá uma olhada por trás, né? Se você tem a plataforma ali, dá uma olhada por cima, você vai ver coisas que podem te ajudar a resolver algum problema. Eu tenho um amigo assim, sabia? E ele me ensinou muito. Inclusive, um ensinamento que ele me fez uma vez numa máquina, quando eu ainda era molecote, até que no trainee ainda, me ajudou a resolver um problema de quando eu já era consultor, né? Vou contar essa mentira rapidinho aqui. Estava na máquina lá e, né, era um frasco de PVC, né? E estava saindo um Parison, era sopradora, né? Você trabalhei com sopro. Um Parison saindo mais comprido que o outro, né? E eu lá prestando atenção,
temperatura estava certa, não consegui resolver. Aí ele veio nessa, Marcelo, escuta a máquina, man. Escuta a máquina, presta atenção, abre o ouvidão Exato, aí. exatamente. O Aham. que você está ouvindo? Estou ouvindo o quê, pipoca? Estou ouvindo o quê, pipoca? Marcelão, presta atenção, o que você está ouvindo? Cara, eu estou ouvindo É isso, isso. Marcelo. De onde vem Aí, esse... Eu falei, é, mano, vai ser estranho, mas vem de dentro do cilindro de classificação. Falei, cara, o que pode ser, então? Quebrou a ponta da rosca, ela avançou sobre o exato. Anel porta-telas. de bloqueio, pronto. Cara, que legal. Falei, pô, é É, isso aí, meu. é Muito isso tempo aí. depois, eu É isso estava aí. numa máquina e o moleque estava com um problema que a produtividade não alcançava, né? Aí eu falei para Tá. ele, chega aí, dá uma ouvida na máquina aí. Hã? Ouve a máquina aí, man. Ele ficou assim. Tá um barulhinho mesmo. Falei, então, quebrou a Exato. ponta da rosca. Ela Exatamente. avançou para dentro, tá evitando Tá. que o material flua. A Foi fábrica fantástico. fala, né? A fábrica fala. Se você vive no chão de fábrica, ela fala com você, sim. Ela fala. Se você vive aquilo, você já sabe o som da fábrica. Qualquer coisinha diferente, ela fala. A fábrica fala com você, né? É isso mesmo. Exatamente. E, Exatamente. olha, diz uma coisa, mas que nem eu, né? Eu tô falando que eu estou em várias fábricas agora. Então, estou aprendendo sobre várias fábricas. Na maioria delas, processos que eu nunca vi, viu? Isso é Tá. interessante de dizer. Por 30 e tantos anos de plástico e eu estou conhecendo um monte de processos novos. Em qualquer ambiente é possível mudar isso. Então, Sim. Veja só. Eu vou te contar um caso bem recente. É um caso bem recente, né? Que fez com que eu mudasse, inclusive, alguns paradigmas meu mesmo. Tá? Há alguns anos atrás, eu fui contratado numa empresa, uma empresa nacional, e eu lembro que o proprietário, né, eu trabalhava diretamente com o proprietário, eu lembro que ele me entrevistou e perguntou o que eu havia feito na minha carreira e tudo mais. E daí ele falou assim, poxa, rapaz, você sempre trabalhou com máquinas top no mercado, né? Máquinas austríacas, alemãs, italianas e tudo mais. E minha fábrica aqui só tem máquina chinesa. Né? Aí eu falei, bom, mas qual é a chinesa que o senhor trabalha? Aí ele me falou o nome da empresa e falou, olha, é uma das melhores chinesas do mercado. E ali, Marcelo, me quebrou bastante um paradigma, né? Depois que eu entrei na empresa, até pelo segmento dela, né? Eu me deparei com um setor fabril absurdamente limpo, né? As máquinas numa condição que eu posso falar seguramente, né? Você não via uma gota de óleo no chão. Por nossa, quê? que legal. Não podia, porque não podia, né? Ela atendia um segmento onde o óleo é um vilão, o óleo, a graxa, a sujeira, né? Era um vilão absurdo. Trabalhava para a linha farmacêutica. Então você não podia ter certas condições de que, infelizmente, a gente acaba convivendo, né? em vários outros segmentos. E ali fez com que eu mudasse um seguinte raciocínio, um seguinte pensamento. É possível, sim. É possível, sim. Né? Então, assim, em qualquer ambiente é possível? Sim. Né? Isso vem muito de cima para baixo também. Tá? Então, ali foi uma experiência muito positiva para mim, né? Como gestor de produção. Eu acabei... eu achava que eu estava entrando numa empresa onde eu teria grandes problemas, né? E muito pelo contrário. Eu tinha um suporte muito grande por parte do dono da empresa, né? Pelos donos da empresa. Eu tive um suporte muito grande e nós fizemos ali um trabalho ao longo de quase 4 anos fantástico. Pegamos a empresa muito bem conduzida, né? Mas sempre tem oportunidades, né? E não foi diferente ali, tá? A gente foi fazendo algumas mudanças. Eu tive a oportunidade, né? E o desafio de montar um time. Então, eu contratei pessoas para trabalhar junto comigo, não só no segmento, não só na base profissional, operacional, né? Eu formei um time de líderes, eu contratei supervisor de manutenção, eu contratei supervisor de montagem, contratei um supervisor de injeção,
né? Porque depois eu acabei assumindo a fábrica como um todo, não só a área de injeção. Então, eu tive que montar um time. Essas próprias pessoas, quando eu levava para dentro da empresa, se espantavam com tamanha limpeza e organização que a gente foi implantando, por exemplo, na área de injeção. A área de injeção sempre impacta, né? Porque hidráulica, você sempre tem uma condição ali, molde, hidráulica, não tem como você não sujar, vamos dizer assim. Mas ali até sujava, mas assim, antes de qualquer coisa, se limpava de uma maneira assim, chegava numa excelência, né? Nossa, que legal. Então, quebrou alguns paradigmas, porque, por exemplo, assim, eu já trabalhei em outras empresas onde haviam máquinas top de mercado, mas que não eram bem cuidadas, que não eram bem tratadas, né? E ali, uma máquina muito boa, né, muito boa, mas ainda com aquele rótulo de máquina chinesa. E veja, eu nunca tive problemas graves como tive em outras empresas com máquinas muito melhores, no caso de marcas, entendeu? A questão está em como você gerencia aquilo, o como você cuida daquilo. Exatamente, né? Então, o processo não permitir sujeiras, contaminações e tudo mais, fazer com que as pessoas comprassem aquela ideia, entendessem que aquilo era fundamental para a fábrica poder produzir, poder crescer, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de melhoria, no sentido de extrair o máximo daquilo que a gente já tinha, né? Então, assim, vai mudando a cabeça das pessoas, você vai entrando ali na cabeça das pessoas e mostrando que dava para se fazer muito mais e melhor, né? E esse time que chegou, a gente foi identificando perdas, né? Perdas operacionais, perdas produtivas, né? Muitas cavidades fechadas, ciclos rápidos e com cavidades fechadas, as máquinas de montagem trabalhando em 3 turnos, né? Com um número excessivo, não excessivo, mas com muito mais pessoas do que se precisava. E daí, esse time que eu contratei, né, a gente foi aos poucos, junto com os donos da empresa, traçando uma nova linha de trabalho, uma nova frente de trabalho, né, e fazendo coisas que não se faziam no passado. A ponto de nós termos uma tratativa, de nós termos um plano elaborado, não se trabalhava mais com cavidade fechada. Eventualmente acontecia, lógico, não tem como, você tem um mercado para atender, mas assim, estava no radar, havia um plano, né? O próprio técnico de injeção, os trocadores, preparadores, fazer manutenções, a gente chamava de nível 1, trocar uma graxa de uma coluna, limpar uma gaveta, limpar uma saída de gás, isso tudo só traz benefício para eles próprios, né? Eles vão ter menos dor de cabeça para regular um processo, porque talvez uma graxa já velha numa coluna é o que está dificultando ali alguma coisa no sentido de abrir e fechar um molde, uma gaveta, uma saída de gás. O cara fica lá mexendo em todos os parâmetros e é uma saída de gás que está entupida. Você entendeu? É uma sujeira atrás de uma gaveta, né? Então, fazer com que eles entendessem que aquilo ali era deles, e se você trabalhasse daquela forma, rotineiramente, você poderia trazer... a vida fica mais fácil, né? Eles começaram a perceber que eles iam trabalhar mais para depois trabalhar menos. E o trabalho deles, na hora do fazer menos, era técnico mesmo. A questão era técnica, era ir lá e resolver um problema técnico, porque aquele subjetivo já foi eliminado no processo. E lá, fizemos a mesma coisa para a área de montagem, né? Passamos, depois de um ano e meio, a fazer em 2 turnos o que a empresa fazia em 3. Isso são números reais, não é conto para um vídeo de internet, não é, né? Nós realmente conseguimos fazer com que a empresa, com 2 turnos, produzisse exatamente o mesmo volume que ela produzia em 3. Né? Melhorando a eficiência, buscando um OEE, oferecer. Porque o que acontece, né? Cavidades fechadas, ciclo fora, você não conseguia atender a montagem, né? Fazia-se hora extra de injeção para poder gerar componentes para a montagem.
né? E aí a montagem tinha que trabalhar 3 turnos, entre outras coisas, né? E aí a manutenção foi atuando, foi tirando gambiarras mesmo de dentro de máquina, fazendo melhorias, proporcionando melhorias. A ferramentaria veio para dentro da fábrica, entender o que estava acontecendo, né? Fazer parte do negócio. Então, como eu falei, né, os pares é muito importante, né? Para não ficar cada um no seu quadrado, né? O quadrado é um só, né? É a empresa. Né? Então, a gente conseguiu fazer trabalhos assim bastante expressivos ali. Isso é o verdadeiro PDCA, né? Melhora, planeja, verifica, padroniza. Checa, vai lá e age de novo. Né? De novo, gira o vou fazer PDCA tudo de novo. Exatamente. E assim, né? Fazendo com que as pessoas participassem, sentindo não, que aquilo totalmente. é dele, né? A pessoa sente que aquilo é dele, a pessoa sente gosto de... Eu trabalhei em algumas empresas que tinha essa cultura, vou te falar a verdade, viu? Uma delas foi a Siemens e uma outra delas chama Rayken, raio químico, né? Rayken. E, cara, é impressionante. Empresas absolutamente limpas, com injetora, com prensa, com montagem. E tinha essa preocupação. Marcelão, tá dando uma falha aqui e falta só tantas peças para fechar essa produção. E aí, a gente fecha a cavidade e roda até lá. Eu falei, o que você acha, cara? A gente vai fazer assim, a gente roda agora e aí, na sequência, já dá um toque para o ferramenteiro, ele já deixa a bancada limpa. Vamos chamar o ferramenteiro aqui para ele ver. Enquanto está rodando, a máquina não parou ainda. Vamos fazer isso aí, pau na máquina. Todo mundo acordava aquilo, punha no papel rapidinho, virou padrão. Próximo problema, vamos. E aí é legal também que assim, os problemas se tornando menores, né, cara? Com certeza, exatamente. É isso que eu ia falar. Né? Você vai diminuindo a recorrência, você vai diminuindo a incidência de problemas e a sua fábrica vai ficando naturalmente mais eficiente. Né? Você começa a fazer mais com o mesmo. Né? Começa a produzir muito mais com o mesmo. Então, assim, e a gente hoje, né, Marcelo, a gente trabalhando como gestor e sendo técnico, a gente vive um dilema, né? Porque, por exemplo, nós temos que entregar peças para faturamento, nós temos que fazer o faturamento sair. E, tecnicamente, nós sabemos o quão é prejudicial trabalhar com cavidade fechada. Então, é um dilema. Então, tem que ter um bom senso, né? E, de novo, um outro parceiro fundamental na gestão da produção, né? É o PCP, né? Esse departamento, ele te orienta de uma maneira muito positiva, no sentido de quando é que eu posso mexer no ferramental, né? Olha, posso, não posso, negocia com processos, negocia com ferramentaria, eu tenho que atender, né, a demanda, o meu forecast, eu tenho que atender, eu tenho que fazer faturamento, eu tenho que faturar, né? Só que tecnicamente eu sei que, puxa, eu vou ter que fechar a cavidade. Então você trabalha nessa balança, né? Você está faturando, mas sabe que tem um problema ali para resolver, né? Você tem 2 problemas para resolver, né? O faturar e o trabalhar com modo de cavidade fechada. É difícil, mas se você trabalhar em equipe, com PCP, com ferramentaria, com manutenção, você vai conseguir fazer isso no menor tempo, porque senão depois você entra no acômodo, né? Você fica acomodado com aquilo e às vezes o molde sai com a cavidade fechada e volta com a cavidade fechada. Isso não pode, né? Você acerta isso com uma ferramentaria, acerta isso com o PCP, negocia e você é o dono daquilo. Então, ok, produzi o que eu tinha que produzir para faturar, agora esse molde desce para uma bancada e vai resolver o problema. Certa feita, eu participei de uma reunião que não tem nada a ver com plástico, não tem nada a ver com isso, uma reunião de saúde. O meu pai, ele teve um infarto, né? Estava infartando, inclusive, aí foi socorrido a tempo, graças a Deus, graças à minha irmã também, que ela, né, essa bicha é fera mesmo. E aí, falou, Marcelão, vai ter uma reunião lá do médico, quer chamar alguém da família para a reunião que eles querem fazer, para saber o que vai fazer com o pai. Eu vou lá. Eu cheguei lá, né? Fui no UTI, falei com o velho e tal, tava lá, meio amarelo e tal. Rolando o coração, 70 anos, né? O que ele pensou? Vou dessa para outra, né? De repente chegou um cara, falou, prazer, sou Marcelo, sou o médico do seu pai e tal, assim, assado, vamos fazer a reunião? Eu falei, vamos. Um instantinho só. Apareceram umas 6 pessoas. E aí, um falou assim, eu fiz o exame, sim, ele aguenta, né? A saúde dele é boa, tal, não tem nenhuma infecção, não tem problema nenhum. Outro falou assim, pela massa corpórea dele, a quantidade de anestésico vai ser o suficiente para tanto tempo, tal, não sei assim, assado. Aí o outro falou assim,
a posição que a gente pode atuar é favorável, tal, não sei o quê. Marcelo, então é o seguinte, ó, nós vamos pôr marca-passo no seu pai, né, vai demorar tanto tempo a operação, e a chance de sucesso é acima de 85. Vamos fazer? Cara, é aquela reunião mágica do brainstorm que todo mundo sonha na fábrica, né? Ferramentaria, manutenção, planejamento. Exato. Tem que decidir. Vamos fazer. Falei, pô, vamos fazer. Tá, o velho aí com 77 anos contando isso. É isso aí. É isso aí. Brainstorming, cara, eu acho que essas ferramentas da qualidade, e esse cara que eu tenho lido agora, o Falcone, ele fala isso, né? O PDCA é uma ferramenta fantástica, que quando as pessoas que estão envolvidas estão com a camisa, tem esse senso de dono, né? E tem essa mudança, a tendência é só melhorar. Agora, diz uma coisa, quando foi que isso ligou na sua cabeça? Quando foi que falou, pô, cara, esse aqui é o caminho? Teve um momento assim, de falou, cara, o caminho é aqui, ó. Como foi isso? Na verdade, assim, eu sou muito observador, né? E eu digo que nesses meus 30 anos, eu sou uma pessoa de muita sorte de ter tido excelentes gestores, né? E isso continua, né? Eu também sou novo na atual empresa e já consegui perceber que, de novo, acertei na escolha do gestor, né? Quer dizer, apesar de ele ter me contratado, eu acertei na escolha do meu gestor. Eu tenho certeza que isso tudo vai ser possível. Então, assim, quando é que isso estralou para mim, né? Estalou para mim? Depois do meu primeiro caso de sucesso. No sentido, eu tive um caso de sucesso, tecnicamente falando, e esse último que eu te relatei foi um como gestor, né? Tecnicamente falando, eu cheguei numa empresa também, uma multinacional, extremamente competente, líder no que ela faz, e praticamente 95% do que ela produz é nylon. E nylon também é um material bastante complicado para se injetar, né? Um material de engenharia que exige bastante da gente. E eu lembro que, de todos os produtos, haviam alguns moldes que não conseguia-se produzir com o material da Dupont, só com o material o nylon da Rhodia, né? Olha só. Eu apesar de respeitar sempre o ambiente que você está chegando, falava assim, não pode ser, né? Isso me desafiava. Eu falava assim, peraí, não faz muito sentido para mim, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Chamei o técnico em plástico, né? Eu como supervisor, ele como técnico, mas eu técnico também, quer dizer, então a gente conversava tecnicamente. Comecei a entender o que estava acontecendo. Eram 12 moldes que não se produzia com o nylon da Dupont, só com o nylon da Rhodia. Todos trabalhavam com Rhodia e Dupont, apenas esses 12 moldes que só trabalhavam com o material da Rhodia. E aí a gente se desafiou ali, se provocou, envolveu ferramentaria para entender o que estava acontecendo, né? A qualidade para reportar para nós qual era o que o produto apresentava após injeção e tudo mais. E aí, Marcelo, com bastante trabalho, com bastante técnica, com a participação, de novo, da ferramentaria, a gente foi devagarzinho, dos 12, de fato... Muita pesquisa. Muita pesquisa. De fato, 5 a gente não conseguiu, tá? Mas os outros, acho que roda até hoje, sei lá, com Rhodia ou com Dupont. Então, assim, é um caso numérico de ganho em função de uma persistência, de se desafiar. E ali eu vi que era possível, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito assim, sempre foi feito assim, isso não vai dar certo, eu preciso ver para crer, eu sou meio São Tomé, eu vou até de fato não dar certo, se for o caso. Se tiver que não dar certo, eu quero ver, né? Talvez não dê certo ainda. Assim, mas eu sempre tive junto de mim pessoas, pares, técnicos e tudo mais, que, de novo, que compram a ideia, né, e faz com que aconteça. E lá, eu e aquele técnico, hoje ele é supervisor, está fora do país, e nós fizemos acontecer, né? Fizemos com que a empresa, porque, veja, sei lá, tinha questões de preço ali também, né? Às vezes tem aquela competição, você não pode ser refém de um mercado só, de um fornecedor só, e a gente conseguiu fazer com que, de fato,
a fábrica conseguisse ter mais flexibilidade para poder produzir seus moldes, né? E esse último caso que eu te falei é mais como um gestor, né? No sentido de fazer com que a empresa faturasse mais do que ela faturava. Na verdade, não é faturar mais, é gastar menos. Gastar Eu acho menos. que o grande X nosso foi redução de custos, né? Por exemplo, trabalhava um terceiro turno para repor a perda do primeiro e do segundo. A verdade é essa, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a empresa trabalhasse com 2 turnos, injeção 3 turnos, claro, mas a montagem com 2 turnos produzia os mesmos volumes que ela produzia com 3 turnos, né? Então, são 2 casos que fez com que eu entendesse assim, como é que você chega nessa conclusão, né? Como é que é por tentativa mesmo, é por engajamento, comprometimento, querer fazer, né? É isso. Exato, é querer Abraçar a fazer, causa, se não, eu posicionar, estou aí, se eu estou posicionar dentro. frente ao problema. Exatamente, é se posicionar frente ao problema, ter pessoas. É muito importante você ter pessoas que pensam igual a você, né? Para a gente poder conseguir chegar lá. Você tem que montar o seu time, né? O seu time não necessariamente precisa ter sua cara, né? Muito pelo contrário, eu sempre fui rodeado de pessoas melhores que eu, né? E assim, isso faz com que você saia da sua zona de conforto. Né? Eu tenho que me Exato, movimentar. corre porque tem alguém correndo também, exatamente, né? Você torna um ambiente desafiador, né? Provocativo, né? Um desafiando o outro e quem ganha? A empresa e nós mesmos. Nosso dia a dia Olha, fica mais prazeroso, fica mais fácil para você poder atingir os seus objetivos. eu tenho certeza que esse técnico aí que trabalhou com você, que foi o seu, como é que fala? Você foi o predecessor dele, né? O cara que Exato. é o mentor dele. Tenho certeza que ele pensa a seu respeito o que você pensa dos seus, que foram os seus gerentes, seus gestores. Exato, Cara, exatamente. na minha vida, o Alessandro foi fundamental, ele mudou o jeito de eu pensar. Eu tive a satisfação de ter isso. Exemplos, né? Eu tive a satisfação de... Mas, que nem, né? Isso é uma situação. Agora, e quando você encontra uma situação bem adversa, cara? E agora uma perguntinha mesmo, uma dúvida que nem está no nosso roteiro. E quando a situação é muito ruim? Como, se planeja assim para longa data? Você fala, não, isso aqui, o negócio vai ser louco, vou ter que parar devagar, começar tudo de novo, devagarção. Como que é o trabalho mais difícil, né? Como que é? Quando você pensa que ele é mais árduo, como que você faz? Olha, na verdade, Você chega assim, naquela fábrica de sensação péssima. Eu entendo, só vou te contar. Entrei numa tá? fábrica que o cara falou assim para mim, não, eu olhei assim, né, eu vi aquelas manchas de óleo e falei, esse óleo aí. Ah, não, que às vezes vaza, né? Eu falei, tá legal. Eu falei, mas e aquela poça ali, né? Eu ainda estava Uhum. passando pela fábrica a primeira vez. E era o seguinte, no pé da máquina tinha uma montanha de serragem molhada de óleo. Ferragem, Serragem. Aí eu falei, mas que? Ele falou, exato, não, porque o cara colocou uma bandeja embaixo da máquina para segurar o exato, óleo. E exatamente. às vezes a bandeja transborda. Uhum. Meu Deus, cara, Quer e dizer, aí? tenta transbordar, né? Como é que faz numa situação péssima? Porque aí Olha, Marcelo, provavelmente ninguém quer gastar dinheiro, ninguém quer trabalhar, os caras exato, estão de saco exatamente, cheio, ninguém exato, está com a camisa do time, está meio que chutando para exatamente. trás. Uhum. Mas assim, sabe, você precisa, eu acho que tudo se prova, né, com números. Às vezes, você tem uma situação onde, não vou parar a máquina por nada, eu não vou abrir uma cavidade de um molde, porque as pessoas só olham o que está saindo e não o que poderia sair. Às vezes as pessoas não medem, né? Então você não consegue melhorar aquilo que você não mede. Né? Você não Então mede, você não é uma questão de gerencia. você começar. Exatamente, você tem que começar a medir. Né? Às vezes você vai ter como você falou, um ambiente onde as pessoas não estão nem aí, não vai arrumar. Né? Só que como essas pessoas, elas não querem arrumar porque elas não querem gastar. Né? Então, assim, se você mostra para ela, com números, o quanto ela vai ganhar se ela arrumar, já que ela gosta de número, né? Exatamente. Sabe? Então, eu acho que a melhor maneira de você, num ambiente mais complicado ou um pouco mais difícil, é mostrar através de números. Né? O quanto você poderia fazer mais se você gastasse
X aqui, né? Você vai passar a faturar mais aqui, né? Seja molde, seja máquina, seja dispositivo, né? Às vezes, alguns reparos, eles não custam tão caro, né, em relação àquilo que o retorno vai te dar. O retorno é muito positivo, né? Então, assim, por exemplo, às vezes, né, você trabalha... Uma experiência legal é ciclo rápido, né? O ciclo rápido, às vezes você tem aquela filosofia de fechar uma cavidade, ok? Fecha uma cavidade num molde que tem 32 e que trabalha com um ciclo de 9. Quantas peças você deixa de fazer por dia? Né? Chega a ser milhões de peças, assim, em um período. Uma cavidade só, né? Então, assim, às vezes, negociar com PCP, com ferramentaria, de tirar aquele molde de máquina e comprar, tem que fazer uma compra ali, né? Pagou na próxima hora, entendeu? Pagou no próximo dia. É isso, entendeu? É nesse ponto aí que é o X da questão, né? É você então, mostrar... Vamos lá. Então, mapeei o lugar. E o que está ruim? Mapear é levantar dados, né? Exato. Como está gastando aqui, quanto está gastando lá, quanto está gastando lá. Beleza. Quanto que eu vou gastar para arrumar isso, aquilo e aquilo outro? Beleza. Uhum. Quanto é que eu vou ganhar com isso, aquilo e aquilo outro? Eu ganhar, e aí, o operador gosta de ganhar tempo. O operador gosta de ganhar esforço, gerente gosta de ganhar percentual, diretor gosta de ganhar dinheiro. Né? São todos números. São todos números. Exato. E todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Entendeu? Então, assim, é mensurar, né? É medir. A partir do momento que você mede, você começa a ter argumento, né, para convencimento. Né? E aí você consegue ter um poder de negociação melhor e maior. Se você me perguntar assim, né, como é que vocês, né, eu não digo vocês conseguiram fazer com que a empresa produzisse a mesma coisa em 2 turnos ao invés de 3, né? Melhorando a performance da máquina. O dono da empresa, ele tinha uma certa aversão com uma palavra: preventiva, né? Que pena. Ele tinha uma aversão à preventiva, mas porque ele foi traumatizado no passado. As pessoas foram fazer preventiva com as máquinas dele. Aí você imagina um senhor ali de 80, 75, 80 anos, e você querer parar a fábrica dele para fazer preventivo. E daí a máquina não volta. Então ele se traumatizou com aquilo, teve um trauma com aquilo, né? E num determinado final de ano, né, nós fomos chamados no particular e falaram assim: ó, vocês vão fazer a preventiva na fábrica. Tá, mas e o dono da empresa, né? Nós vamos tirar ele daqui. Né? Nós vamos tirar ele daqui. E aí ele ficou muito assustado com o que nós fizemos com a fábrica. Nós simplesmente, foi numa virada de ano, nós simplesmente desmontamos a fábrica dele. Não da injeção, mas da montagem. Nós desmontamos a fábrica dele. Né? Montamos um time, né, de manutenção. Esse time já vinha diferenciado do que havia no passado. Né? O fabricante da máquina entendeu que aquele time ele tinha acertado na contratação. Realmente, aquele pessoal ia dar conta. Né? E era um cara chato, sabe, com as máquinas. Mas ele sabia porque ele tinha que ser chato, porque a máquina dele era muito particular. Foi uma máquina que eles desenvolveram, né? Não era uma máquina que você encontrava no mercado. Tá? Então tinha que saber mexer. E nós simplesmente desmontamos a fábrica dele, né? E essa foi uma virada muito grande. A partir dali, né, o desempenho das máquinas voou, sabe? A gente mudou o patamar da empresa. Haja vista que a gente diminuiu um turno. Aí você fala assim, mandou todo mundo embora? Não, porque as máquinas não produziam durante o dia. Eu trouxe as pessoas para durante o dia, né? Então eu rodava 5 máquinas de manhã, eu tinha 7. 5 de manhã, 5 à tarde e 3 à noite, né? Aquelas 3 da noite, que era para fazer o que não se fazia durante o dia, vem para de dia, e ao invés de rodar 5, roda 6 e 6, né? 7 e 7, 7. E exatamente, né? Ao contrário, começou a sobrar tempo, né? Exatamente. Aí a empresa passou a ter uma capacidade de fazer mais, porque ela tinha um terceiro turno ocioso, né? Assim, ou não ocioso, mas disponível, diferente. Estava ali disponível. Né? A palavra correta é disponível, não estava ocioso, ela estava disponível, né? Então,
os moldes trabalhando com as cavidades abertas, respeitando seus ciclos, né? Atendendo 2 turnos e sobrando um buffer ali, né? Um intermediário para poder, se caso houvesse uma evolução de vendas, de mercado, nós tínhamos um 3º turno para iniciar ali, contratar mais gente e fazer com que o negócio prosperasse cada vez mais. Maravilhoso, viu, bicho? Eu estou maravilhado com a aprendizagem que estou tendo aqui. Digo para você que vou aplicar abundantemente essa nossa conversa em muitos aspectos da minha nova jornada aí, porque é sensacional. Legal. E aí é o seguinte, né? Nós falamos aí sobre a criançada do Senai que nós fomos, e tem a criançada do Senai, tem a criançada que agora, como no interior, né? No interior não tem, né, cara? Não tem essas pessoas com a formação do Senai. Como é que você faz para trazer as pessoas para, né? Como que você, tá bom, melhor ainda, né? Que conselho você dá para o cara que está lá na fábrica e que quer se desenvolver para chegar a um nível de excelência? Como que o cara pode fazer isso? Eu digo o seguinte, que o plástico, né? Eu falo muito pela injeção plástica. Nesses meus 30 anos de plástico, 28 foram com injeção, né? 2 foi uma aventurazinha minha aí numa extrusão, né? Mas, e a injeção, eu vou falar muito, porque acho que injeção plástica, talvez, de todos os segmentos, é o que tem mais demanda, né? Em termos de produtos e tudo mais. Você precisa gostar muito. Eu digo que se você não gostar de injeção plástica, você desiste, porque ele te desafia demais, né? Antigamente eu falava que era chato, mas não é que é chato, é porque ele te desafia. São muitas variáveis. Você precisa gostar muito, né, para poder, de fato, crescer na profissão. Vale muito a pena, Marcelo. Eu sou uma pessoa que eu construí uma família, eu tenho minha família hoje, eu me constituí como pessoa, como profissional, crio meus filhos hoje, né, por uma escolha que eu fiz lá atrás, quando eu era um desenhista de prancheta, né? Foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter ingressado no Senai Maramato, me identificado com a injeção plástica, e hoje me perguntam, né, qual seria o seu plano B? Eu falo, meu plano B é mexer com injeção plástica, né? Talvez não, porque uma hora, talvez, pela idade, a indústria talvez não vai te querer mais. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou continuar no segmento. Eu vou continuar no segmento, né? Talvez de uma maneira diferente, né? Mas eu vou continuar no segmento. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E assim, é difícil porque eu tenho que me deslocar, eu tenho que, né? Eu morava em São Caetano do Sul, né? E o Senai fica lá no pé da serra, em São Bernardo, né? E a maneira mais fácil de chegar é carro, tá? E eu tinha a opção de usar um carro. Eu lembro que por um período eu fiquei sem carro. Nós não tínhamos, meu pai ali, a gente não tinha o carro e eu tinha que tomar 2 ônibus. Mas eu conseguia ir para o Senai, né? Eu entrava no ônibus 5 horas da tarde, descia no centro de São Bernardo umas 5h30 e das 5h30 a quase 7 horas, mais de uma hora dentro do ônibus até o bairro, né, ali do Senai, que é próximo da Feia, atrás da Scania. Pegava a Anchieta, né, com ônibus de linha. Só que assim, eu conseguia ir, mas eu não conseguia voltar. Não tinha mais ônibus. Eu consegui carona para voltar, porque não tinha mais ônibus. A hora que acabava o Senai, a hora que eu chegasse de volta no centro de São Bernardo, não tinha mais ônibus. Aí eu tinha que conseguir carona. Amigos iam me buscar, eu combinava para poder. Então, assim, fácil nunca foi. E não é. Né? E não é. E se for fácil, não tem tanto valor assim. Né? Você sabe que tem uma historinha de um rato que, só rapidinho, pegaram 2 ratos, colocaram, foi um experimento, colocaram cada rato num ambiente diferente. Um rato, comida, água quente, arzinho, fofinho, gostosinho. O outro rato, choque, água gelada, e soprão, barulho e tal. Pegaram os 2 ratos, colocaram no mesmo labirinto e uma comida lá na frente. O primeiro rato chegou em 3 segundos, o outro não chegou. Uhum. A dificuldade faz isso com a gente. A dificuldade, Exato. se você encontra a dificuldade e a vontade, cara, você vence, você vai além. Você vence.
Exato. Em algum lugar eu li né, que o homem vai muito mais além do que quando está cansado. O cansado não é o limite. O limite é muito mais além que isso. Tem muita coisa para alcançar. E quando ele vai, depois de cansado, parece que revigora. Ah, cara, eu consigo. Porra, que legal. Né? Aí fica o meu conselho, né, cara? Não desiste não, molecada. Se vocês estão vendo a gente aí, não desiste não. O negócio é louco, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E academicamente também não foi diferente para mim. Eu morava em Itu, né? Eu morava na cidade de Itu. Eu trabalhava na cidade de Jundiaí, são 65 quilômetros. Eu voltava para Itu no final do dia, mas eu tinha que deixar meu carro na rua para poder pegar o ônibus e fazer faculdade em Piracicaba. 110 quilômetros de Itu. Então, assim, 4 anos assim. Então, nunca foi fácil. Hoje as pessoas olham você ali bem na sua função, bem naquilo que você faz, mas as pessoas não sabem como é que foi difícil fazer o Senai, fazer a engenharia de produção, e sem esforço, sem sofrimento, as coisas não chegam na vida, não. É grotesco falar, mas só enxergam as pingas que nós tomamos e não os tombos que levamos. Exatamente. É mais ou menos isso. O ditado é esse mesmo. É isso aí. É grotesco, mas é verdadeiro. Cara, que delícia conversar com você, Ale. Olha, aprendi muita coisa. A minha irmã, ela acertou na veia. Eu falei assim, e esse menino aí, como que ele é? Ela falou assim, Marcelo, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é encantador, ele fala fácil, ele gosta do que faz, ele faz com prazer e faz com fé. E é tudo isso que eu vi no nosso bate-papo hoje. Eu adorei. Estou adorando, Ariana. É o brilho no olho, né? Tem que ter o brilho no olho. Aí, viu, tem que ter o brilho no olho, né? Se não tiver o brilho no olho, a coisa não sai. Exatamente. É isso daí. Um chefe meu me falou isso, falou, Marcelo, eu te contratei, porque quando você começou a falar, você falou com vontade, né? Não, tem que fazer isso com a molecada mesmo, né? Eu falei assim, né, que você tem que ser aquele... Eu fui professor bastante tempo no Senai, né? E eu falei assim, para mim, uma boa chamada, uma boa comida de rabo, é aquela que no final o cara olha bem para você e fala, puta, cara, obrigado. Eu tava precisando disso. Exatamente. Não tem, a gente é da geração mais raiz, né? Não tem muito mimimi, né? Sem melindre, vamos resolver o problema, né? Vamos resolver o problema. Pode contar comigo que a gente vai resolver o problema, não tenha dúvida. Cara, eu agradeço muito a sua presença aqui. Nosso tempo já está indo no pacote mesmo, né? Legal. Espero que muita gente nos assista e que aprendam e essas coisas que você nos ensinou, que foram maravilhosas. Espero contar com você outras vezes em outros bate-papos. Com certeza. Cara, eu quero agradecer das pessoas que assistem a gente. Espero que eles aproveitem também tudo que puderem desse assunto. E se ficaram com alguma dúvida de qualquer termo que a gente tenha utilizado aqui, porque a gente acaba falando, eu mesmo falo, né? Se você ficou com dúvida, não morre com a dúvida, entra no comentário, já faz aí a sua pergunta, já, né, cara? Já queira saber, eu vou deixar, eu vou pedir para você os seus links, os seus contatos, se você puder passar. Ou, né, assim, as pessoas vão adorar falar com você também. E se você gostou do nosso vídeo, cara, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que tem alguém que está precisando ouvir o que a gente disse, né? Foram coisas estupendas, né? A minha irmã às vezes fala, você fala muito sensacional, mas eu não consigo ver outra palavra além de sensacional. Cara, foi sensacional essa conversa. Sensacional. Foi maravilhoso, porque nosso objetivo, lá atrás, quando a minha irmã e a Adriana me chamam para bater esse papo aqui, é trazer conteúdo de qualidade, é fazer com que as pessoas melhorem na vida, tenham oportunidade de enxergar uma outra possibilidade de ascensão, que não só ficar desesperado, não. Centraliza, respira e age. E pá, vamos fazer. Conversa com a máquina. Né? Conversa com as pessoas que estão ao seu redor. Né? É isso daí mesmo. Escuta a máquina, escuta o operador, chega no... Se cerque de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Né? Fazer mais, fazer melhor,
né? Melhorar a produtividade do seu equipamento, melhorar a eficiência da sua área, né? E fazer com que a empresa busque novos desafios, traga novos produtos, né? Cresça, e você vai crescer junto. É isso, né? O conhecimento faz a gente crescer. E a gente tem que usar o nosso conhecimento, o meu conhecimento, o seu conhecimento, para benefício da empresa, para o meu benefício e, ao final de todas as contas, para o benefício da sociedade. Verdade, né? exatamente. Eu li lá assim, que nós temos a obrigação de fazer do Brasil um lugar melhor e começa localmente, cada um dentro do, como você disse, do quadradão. Somos todos juntos de uma vez só. Né? Cercados de pessoas boas, pessoas de fé, pessoas corajosas, que queiram melhorar e que vão melhorar, né? Sempre medindo tudo, sempre controlando tudo, sempre, né? Planejando direitinho. Sensacional. É isso aí. Ale, obrigado de coração. Ó, os meus amigos mudos, né? Eles fariam assim, ó, né? É isso aí. Eu adorei, amei mesmo, de coração. Legal.